Virtual Educa, tal vez el más importante de innovación educativa en América Latina y el Caribe. Virtual Educa constituye ese espacio de lo público y lo privado, donde se plantean una serie de soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. México se suma con decisión para impulsar un desarrollo regional sostenible, el 16º Encuentro Internacional Virtual Educa, haciendo votos porque sus deliberaciones y propuestas contribuyan a acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Invitarles a que vean esta experiencia como una invitación a seguir caminando. La capital de educación será todos los días, si de verdad ponemos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Un fin común que busca fundamentalmente que la educación sea el más de los importantes generadores no solamente de proyección, sino adicionalmente de algo más importante, cuál es de futuro. Que a troca de experiências educacionais possam nos ensinar que outro mundo é possível, mundo para a humanidade. Virtual Educa es una de las iniciativas más importantes para el desarrollo educativo, no solamente a nivel país, sino a nivel latinoamericano, que está vinculada al desarrollo de los pueblos. El futuro de la educación depende de todos nosotros. Que estemos aquí, nosotros los que queremos cambiar el mundo con la educación, los que sabemos que la educación es el camino y que la educación es el cambio. Muchas gracias y bienvenidos al Distrito de Ciencia Tecnológica. El objetivo de Google Educación es unir por una parte la tecnología y la educación, y realmente dentro de LATAM el mejor evento donde poder hacer ambas cosas y informar y aprender es en Virtual Educa. Una cumbre como esta es de mucha relevancia porque el papel de la academia es fundamental para el desarrollo de las naciones. Nos motiva a dialogar y a conocer más sobre pedagogías innovadoras, competencias digitales, inteligencia artificial, educación aeroespacial, entre otros temas de mucha actualidad. Se ve el compromiso por la innovación y creo que todos que estamos aquí tenemos ese compromiso. Nosotros hacemos el nuestro, es nuestro granito, pero es un granito de corazón. Gracias a todos. En Virtual Educa estamos convencidos de que la innovación educativa puede aportar a la transformación social y el desarrollo sostenible de Iberoamérica. Então, olá a todos, bom dia, boa tarde. Hoje vamos estar aqui com mais um webinar sobre blockchain no setor da educação.
Em particular, na sessão de hoje, vamos abordar aqui um pouco as questões relacionadas com a segurança e a transparência dos dados. Portanto, vamos ver como é que a blockchain pode ajudar ou não, não é? A tornar os dados e a partilha de dados, a validação de dados entre instituições educativas e dentro das próprias instituições, e vemos então em que é que a blockchain pode vir a influenciar esse processo ou até já está a influenciar hoje em dia. Passando aqui para uma apresentação sobre mim, eu trabalho nesta área já há algum tempo. Estudei Ciência da Computação, Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico em Lisboa e trabalho com a Softinov no desenvolvimento aqui de um sistema que inclui blockchain e que poderá ser aplicado também no setor educativo. Então, organizando aqui um pouquinho a sessão de hoje, que durará, não, nem chegará a 1 hora, vamos começar por falar um pouquinho desse contexto da segurança dos dados e da informação, não é? Qual é a parte desse tópico tão amplo que nós vamos tentar abordar aqui, e também vamos não fazer uma introdução à tecnologia de blockchain, porque nós temos vindo a fazer várias introduções nos últimos webinars, e vamos continuar nessa onda e complementar um pouco, e falando hoje em específico sobre tipos de blockchain. Depois dessa introdução, vamos ver como é que está o estado da arte em termos de estudos académicos e teoria sobre a utilização da blockchain no espaço educativo, ou seja, teoricamente o que é que já é possível fazer hoje em dia, e depois de olharmos um pouco para a teoria, vamos ver o que é que está a ser feito na prática, quais são os exemplos em que nós nos podemos inspirar e realmente quais são os casos de uso que já estão a ter alguma projeção e outros que nós gostaríamos que estivessem, mas não estão ainda. Ok? Terminamos então com um pouco com esse tema da aplicação da blockchain no momento presente e também com uma pequena noção, assim, mentalidade de segurança, até porque já foi uma questão que surgiu, que é como é que nós podemos pensar ou começar por pensar a segurança dos dados nas nossas instituições. Portanto, partindo daqui para a questão da segurança, nós estamos a tentar proteger os sistemas de quê? Em concreto, quais são as ameaças? Então, primeiro nós temos a perda dos dados, não é? Que ela pode ocorrer por várias causas, nomeadamente a perda física dos equipamentos que contêm esses dados, seja por desastres naturais ou algum evento provocado pelo homem ou pela natureza, mas também às vezes nós temos perda dos dados por vítima de um ataque mal intencionado, não é? Que cada vez mais é uma preocupação e inclusive às vezes esses dados são feitos reféns e capturados e em troca deles, da devolução, não é? É exigida uma quantia de dinheiro. É isso que nós chamamos de ransomware e é um tipo de crime cibernético cada vez mais comum hoje em dia e que também afeta instituições no espaço educativo. A segunda ameaça é nós ficarmos bloqueados ou impedidos de aceder a esses dados, não é? Por várias razões. E isso acontece também muito frequentemente, que o sistema está offline e eu não consigo resolver ou prestar um serviço a uma pessoa que precisa daquele serviço naquele momento, ou então eu esqueci a minha password, existiu um bug no sistema e eu não consigo aceder a dados, ou os dados que eu estou a ver estão desatualizados ou errados. Essa é outra questão, a outra ameaça, que ameaça, não é, a segurança dos nossos dados. A terceira é o facto de dados que é suposto serem privados se tornarem públicos por alguma razão, não é? Ou por um sistema ficar comprometido, ou porque teve um bug, um erro que colocou à mostra informação que não era suposto ser colocada, ou porque existiu algum roubo dessa informação, mais uma vez aqui, criminosos mal intencionados, não é? Querendo ter acesso a esses dados para ameaçarem com a sua divulgação. É também um crime cibernético muito comum hoje em dia que nós devemos ter em atenção e tomar medidas para nos protegermos. Finalmente, a última ameaça, a quarta e última ameaça que nós vamos considerar aqui é a alteração desses dados.
seja ela não intencional, por alguma coincidência, algum acontecimento que fez com que os dados ficassem errados, pode acontecer, ou desatualizados, porque se perdeu um sistema, mais uma vez, por causa de um erro, ou então também uma alteração intencional que é feita sem deixar registro e que pode, por exemplo, beneficiar certas pessoas em detrimento de outras ou causar confusão no sistema. Pronto, aqui um exemplo da primeira ameaça que eu falei, não é? Que é a questão da possibilidade de perdermos realmente os dados dos nossos sistemas. E isso acontece cada vez mais. Isto aqui é um exemplo de uma empresa que já operava há muito tempo e não conseguiu recuperar de um ataque que foi feito ao sistema deles, em que os atacantes exigiram, não é, que fosse pago um valor e em troca do qual eles libertariam de novo os sistemas para a empresa. A verdade é que a empresa não conseguiu pagar esse valor, os hackers tomaram conta dos dados e impediram o acesso a eles, e às vezes estas questões são tão graves que acabam mesmo por levar um negócio a uma possível falência, não é? Então, posto aqui o nosso modelo de ameaças, vamos clarificar aqui um pouquinho a diferença entre tecnologia blockchain e blockchains, no plural. Porquê? Porque blockchains existem muitas e de vários tipos e com várias nuances, mas existe também o conceito de tecnologia blockchain e ela essencialmente pode ser definida com base nestes três atributos. Não é? Uma blockchain é então uma base de dados distribuída, não é? Não só blockchain, mas também chamada distributed ledger, que é um registro distribuído, pode não ser necessariamente uma cadeia de blocos, mas é um registro que é replicado numa rede de computadores. Quanto mais ampla e mais elementos tiver essa rede e maior for a replicação, maior é o grau de segurança nessa rede e também maiores são os custos em a utilizar. Ora bem, este sistema distribuído em que várias pessoas participam, ele assenta no chamado algoritmo de consenso. Esse algoritmo de consenso permite que todas estas pessoas acreditem e confiem que os dados que eles estão a manipular estão corretos e toda a gente tem a mesma versão. E eles confiam nisso mesmo sem terem que confiar uns nos outros. Ou seja, não precisam de ser pessoas conhecidas, não precisam de ser sequer pessoas que estão a trabalhar para o mesmo objetivo. Pode ser simplesmente pessoas desconhecidas, mas existe um algoritmo de consenso que garante e que dá essa confiabilidade não nas pessoas, nos participantes da rede, mas no sistema em si. Por fim, temos a utilização de primitivas criptográficas, que são nomeadamente as assinaturas digitais, algoritmos de hashing, e isto, se quiserem saber mais, podem ver os webinars anteriores, nós lá fomos bem a fundo nestas questões. E blockchains existem muitas, não é? Que têm essas características que nós acabamos de ver. A primeira, assim, a grande primeira blockchain que apareceu foi a Bitcoin, lá em 2008, e ela foi criada essencialmente como um sistema de trocas monetárias, sem que fosse necessário confiar num banco ou numa entidade centralizada para realmente ver que esse dinheiro digital correspondia, os valores estavam corretos, que não tinha havido gastos impossíveis ou dinheiro a ser criado do ar. Depois disso surgiu o Ethereum, em 2013, 2014, que é uma blockchain que já permite mais do que trocas financeiras, ela permite guardar outro tipo de informação. Ela permite guardar dados genéricos e também permite que nós codifiquemos na própria blockchain regras para que esses dados possam ser manipulados. E isso vai permitir-nos então utilizar a blockchain como uma base de dados distribuída. Hoje em dia, o que nós temos são milhares de blockchains diferentes criadas com vários propósitos, umas mais caras de utilizar, outras menos, outras com mais segurança, outras menos, umas públicas, outras privadas, e é isso que nós vamos ver aqui, que é uma blockchain para um caso de uso. Essa é a tendência dos dias que correm, então se por acaso eu pensar em blockchain para as instituições educativas, eu vou pensar que tipo de blockchain é que poderia servir aqui. Eu não vou pensar, por exemplo, na Bitcoin para utilizar numa escola
ou num consórcio de universidades, porque pode não fazer sentido. Então, vamos muito além disso, ok? Nós vamos além da Bitcoin, além do Ethereum, e vamos ver que a tecnologia em si ela está disponível para ser utilizada com vários fins. Dentro desses tipos de blockchain, eu queria dividir aqui em 3 diferentes, que são as blockchains públicas e transparentes, em que todas as transações são públicas e podem ser consultadas e analisadas. Temos as blockchains criadas mais para a privacidade, em que não é possível saber quem é que são os participantes, nem o conteúdo que está a ser transacionado. E temos blockchains que são feitas dentro de determinados consórcios que envolvem um acordo entre organizações e que têm um modelo misto entre a privacidade, entre a abertura e os dados ficarem ali dentro daquelas organizações. Vamos começar por olhar às nossas blockchains públicas, por exemplo, o Ethereum e a Bitcoin, que têm essas 3 características que eu já falei aqui. Elas são abertas para serem utilizadas por qualquer pessoa e qualquer pessoa pode se tornar um nó, ou seja, ser um participante, um validador desta blockchain e garantir, não é assim, de certa forma, que os dados estão corretos e poder, por exemplo, participar no processo de validação e com isso ganhar uma fee. Lá está, esta fee é aquilo que as pessoas pagam para ter acesso a essa infraestrutura distribuída e por último, todas as transações são, como eu já falei, passíveis de serem analisadas. Por exemplo, elas podem ser rastreadas desde o início. Nós conseguimos saber quem é que enviou, quem é que recebeu e o que é que foi transacionado naquela transação, digamos assim. Nós não temos identidades, não temos um cartão, não temos uma identidade, um cartão de cidadão, uma documentação, nós temos sim um endereço. Vocês podem alegar, por exemplo, que o endereço não identifica alguém, mas a verdade é que se nós começarmos a consultar o registro de blogs até o início, nós conseguimos detectar certos padrões e fazer algumas inferências e através dos endereços é possível saber dos endereços e dos valores transacionados e dos dados transacionados, é possível às vezes identificar pessoas porque, por exemplo, este endereço recebeu uma transferência de alguma bolsa centralizada, de um banco, e é possível então depois ir a esse banco, procurar dentro dos registros e então aí começar a criar uma ligação entre um endereço na blockchain, que é este número aqui comprido, não é? E uma identidade de uma pessoa na vida real. Por isso nós dizemos que as blockchains públicas elas não são anónimas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, elas são pseudónimas, porque a nossa identidade não está explícita, mas implicitamente é possível obtê-la. Ok? Elas são também transparentes. Aqui nesta imagem nós podemos ver que numa transação nós sabemos o que é que está a ser transacionado na blockchain, se existem alguns dados que estão a ser alterados, eles vão constar aqui do campo, num campo que se chama input data da nossa transação. Então, convém também não achar que as transações elas são anónimas ou não é possível saber o seu conteúdo, porque realmente é. E nós para isso utilizamos ferramentas que são chamados exploradores de blockchain, como é o caso aqui desta imagem que foi tirada do Etherscan, que é um explorador para a blockchain do Ethereum. Então agora deixo aqui a questão. Será que as blockchains públicas elas são passíveis de ser utilizadas no domínio da educação? Eu deixo um pouco isto aberto para debate, mas na minha opinião talvez sim, porque elas têm características que satisfazem os nossos requisitos, nomeadamente existe agora um estudo no sentido de desenvolver técnicas para melhorar a privacidade dentro destas blockchains. Vamos falar sobre isso talvez num próximo webinar. Não é difícil de implementar sistemas que as utilizam, porque já é uma rede que está operacionalizada, ela já existe, então nós não precisamos de ter a nossa própria infraestrutura e, além disso, são redes extremamente resilientes que funcionam 24 horas por 7 e dificilmente vão deixar de funcionar num futuro próximo, não é? Então, isso são características desejáveis para um sistema que nós queremos que esteja sempre disponível para alunos, educadores, funcionários, não é? Por último, elas permitem-nos guardar dados de forma arbitrária e estabelecer regras entre
entre esses dados, não é? Entre um aluno e uma nota de um exame, entre empréstimos para estudo, credenciais de competências, não é? Então, tipo, se elas nos permitem trabalhar com esse tipo de dados, elas também podem ser adequadas. Em segundo lugar, temos as blockchains públicas, podem ser acedidas por qualquer pessoa, mas privadas, não é? Elas utilizam criptografia e utilizam algumas técnicas para tentar manter a identidade das pessoas que transacionam, das entidades que transacionam e dos montantes, mantê-los secretos, ok? São blockchains que podem ser utilizadas por qualquer pessoa. Qualquer pessoa também pode participar ativamente como um nó e ganhar uma pequena taxa pela sua participação. No entanto, elas promovem o anonimato. Então, aqui o que é que acontece com estas blockchains? Acontece que elas são principalmente utilizadas para fazer transferências de dinheiro no mercado financeiro. Não existem ainda outras aplicações fora disso, até porque os dados que nós podemos guardar nestas blockchains, as transações, têm limitações, não é tão livre como nós vimos, por exemplo, no caso das anteriores, das blockchains abertas, como o Ethereum e outras blockchains parecidas. Aqui elas são mais usadas para fazer transferências de dinheiro e a forma como elas estão desenhadas e montadas, toda a criptografia está desenhada, ela é feita essencialmente para fazer registros de transferências de um endereço A para um endereço B. Então, neste caso, será que estas blockchains poderiam ser utilizadas na educação? Aqui dificilmente, não é? Elas servem mais para situações em que nós realmente queremos esconder a identidade das pessoas. Talvez isso possa acontecer num contexto mais extremo, mas à partida não será o tipo de blockchains que nós vamos considerar. Por último, temos a tecnologia blockchain aplicada num domínio mais pequeno. Quando não nos interessa, por exemplo, usufruir da rede, da infraestrutura enorme, não é, de uma blockchain pública, nós podemos querer apenas um sistema que gera confiança entre os participantes de um determinado negócio ou de uma determinada organização. E nesse caso, nós podemos usufruir da tecnologia de blockchain numa escala bem mais pequena, bem mais customizada para a especificidade do nosso domínio e do nosso problema. Então, nesse caso, existem aquilo que nós chamamos as blockchains permissionadas, digamos assim, que são blockchains que não é qualquer pessoa que pode entrar e fazer parte, que pode utilizar ou que pode tentar ver dados sobre transações. Estas blockchains, elas têm entidades que fazem a certificação e a validação dos participantes, e só quem tem um certificado de participação é que pode criar transações e tentar submeter novas transações ou tentar ler informação desta blockchain. Então, nesse caso, elas funcionam como uma espécie de clube privado em que só os membros é que podem fazer parte. Um desses exemplos é o Hyperledger Fabric. O Fabric é uma framework, digamos assim, é uma ferramenta para nós podermos implementar blockchain no nosso domínio, seja esse domínio uma universidade, um consórcio de escolas. Possivelmente o Fabric poderá ser uma solução de implementação, mas neste caso, como nós não estamos a usar uma infraestrutura pública que já está montada, teríamos que ser nós próprios a montar essa infraestrutura. Portanto, isto vai ter sempre uma outra estrutura de custos, vamos precisar de ter conhecimento, vamos precisar de ter dispositivos físicos, etc. Então, aqui um pouquinho só sobre o Hyperledger Fabric. Ele é muito parecido nas características que ele oferece características parecidas com as blockchains públicas, não é? Também tem um algoritmo de consenso para que mesmo dentro daquele consórcio não precisa de existir um grande grau de confiança entre todas as partes. Muito pelo contrário, as blockchains permissionadas, elas são utilizadas para aumentar essa confiabilidade, por exemplo, entre um fornecedor de um determinado produto ou serviço e o receptor desse serviço. Elas são muito utilizadas, por exemplo, para rastrear o ciclo, não é? Desde a produção, desde a manufatura até à venda de produtos, sejam os produtos agrícolas, sejam os produtos farmacêuticos. Isto é muito utilizado para garantir, não é? Que certas
restrições do negócio e certos níveis de serviço eles são respeitados, não é? Então, tem muito a ver com a validação e com a certificação que é necessário atrelar, que é necessário adicionar ao trajeto, não é, de um determinado produto até que ele chegue ao consumidor final. Podem ser usadas, por exemplo, no domínio da educação. Nós temos aqui um estudo que, que foi feito agora muito recentemente em 2005, não é? Que mostra como é que teoricamente se poderia utilizar o Hyperledger Fabric aqui numa instituição de ensino superior, não é? Aqui temos um diagrama de fluxo que mostra hum, esse caminho, não é? Desde o momento em que uma instituição ela obtém uma acreditação para fazer parte desse consórcio, digamos assim, dessa blockchain permissionada, e depois ela oferece um serviço que permite um professor interagir com um aluno, nomeadamente submeter exames, resultados e criar aqui então um fluxo automatizado para esse processo poder acontecer de uma forma transparente e ficar assim armazenado numa rede que não é pública, distribuída, por exemplo, mundialmente, mas existe um grau de replicação, existe um grau de confiabilidade e, portanto, oferece características de segurança que nos permitem combater aquelas 4 ameaças que nós vimos lá em cima. Mais à frente nós vamos ver que na prática é difícil ainda implementar estes sistemas por causa de um conjunto de barreiras, mas vamos olhar para isso um pouquinho mais adiante. Pronto, é aqui aquilo que eu falava agora, que na prática ainda não é muito utilizado. Existem poucos exemplos disponíveis aí na internet ou que realmente já tenha sido feito um estudo e já seja público e que nós vemos realmente como é que está a funcionar. Portanto, aqui, para sumarizar esta parte introdutória, digamos assim, sobre tipos de blockchains, nós podemos criar aqui um esquema de quadrantes e ver que algumas blockchains elas estão mais num lado, outras mais no outro, e isso faz com que elas também tenham propósitos diferentes. Ok? Assim, aqui em relação a este quadrante das blockchains permissionadas, ou seja, que é necessário uma autenticação para poder participar e anónimas, isso é uma coisa que não é muito utilizada porque normalmente dentro de uma blockchain em que é preciso uma autorização para fazer parte, não existe um requisito tão grande de anonimato, muito pelo contrário, aí pretende-se sim uma transparência, uma transparência máxima, tanto que às vezes elas são mesmo autenticadas, então já vai além do pseudónimo, aqui estas blockchains elas são mesmo identificados os participantes, e lá está, condicionado o acesso. Pronto. Posto isto, existe um quarto tipo de rede descentralizada que não é bem uma blockchain, mas segue alguns fundamentos no mesmo sentido em que tem um conjunto de utilizadores, de nós espalhados pelo mundo, que atribui resiliência a essa rede, tem um grau alto de replicação de informação, não é? Dos dados. Quando eu digo replicação dos dados, eu digo que existem cópias espalhadas então por esses nós. Mas estas blockchains elas não são feitas para guardar transações, para guardar registros de transferências de dados ou de valores de um lado para o outro. Elas existem para guardar ficheiros. E elas são uma alternativa ao quê? Estas redes são uma alternativa ao quê? Estas redes são uma alternativa aos sistemas de armazenamento em cloud que nós hoje em dia usamos. Por exemplo, o Google Cloud, o Google Drive, perdão, o Amazon, a cloud da Apple, da Microsoft. São serviços que funcionam, mas algumas instituições ou em alguns outros países pode haver situações em que justifica a utilização de uma rede descentralizada, que vai fazer o quê? Vai nos dar características diferentes. Por exemplo, ninguém vai ser dono dos nossos dados, ninguém vai poder ter acesso àqueles dados, a forma como eles são armazenados é transparente e é pública, nós podemos ler a documentação e analisar o código-fonte para sabermos o que é que está a ser feito com os nossos dados e como é que funciona.
Ora bem, uma destas redes que tem tido uma grande adesão é o IPFS, que nos permite guardar ficheiros e uma das vantagens do IPFS é que, lá está, ele é descentralizado e vamos pensar aqui um pouco. Ninguém é dono dos nossos dados, mas isso também tem um problema, que é não podemos responsabilizar ninguém para que os nossos dados eles fiquem sempre disponíveis. E esse é um dos problemas com o IPFS e com as outras redes também, que impede que sejam utilizados em larga escala. Porque pode acontecer que os nós que armazenam a nossa informação deixem de o fazer por alguma razão, e nesse caso nós vamos perder o acesso a essa informação. Pronto, o Filecoin e o Storage, que são os outros dois exemplos que tem aqui, eles tentam criar um sistema de incentivos, utilizando para isso uma moeda, não é? Uma chamada criptomoeda, para tentar garantir que isso não acontece, ou seja, o sistema desincentiva os nós a eliminarem ficheiros que podem ser necessários e incentiva também esses nós a darem cada vez mais espaço de armazenamento. No entanto, e tem outra questão antes de passarmos ao próximo, é que normalmente estes sistemas eles complementam a blockchain, porque na blockchain é caro guardar informação, é caro guardar dados em si, porque como a informação na blockchain é replicada em muitos nós, às vezes milhares deles, tem um custo de armazenamento que cresce exponencialmente, porque nunca a blockchain é pagada. Então a tendência ao longo do tempo é só aumentar o espaço que ela vai ocupar nas máquinas de cada nó. Então tem que haver um certo racionamento desse espaço e normalmente estas redes descentralizadas elas complementam dados guardados na blockchain e elas servem, por exemplo, para guardar imagens, conteúdos de texto mais extensos, etc. No entanto, como eu estava a falar, estas redes descentralizadas de armazenar informação também têm problemas, e entre os quais é difícil garantir a segurança dos dados nestas redes, porque embora as coisas nós saibamos como eles são guardados, e muitas vezes eles são guardados de uma forma encriptada, ou seja, a informação não está acessível a quem a guarda, pode acontecer que nós não sabemos como é que essa outra máquina, a segurança dela está programada, está desenhada, ou seja, pode haver aqui um comprometimento dos dados e, eventualmente, se esse comprometimento dos dados se associar a um comprometimento das chaves de encriptação, então aí nós podemos ter problemas. E lá está, por se tratar de um sistema descentralizado, não existe uma entidade que é responsável por armazenar a nossa informação. E essa é uma das grandes questões no paradigma de utilizar a blockchain, que é, nós não estamos acostumados ao esquema descentralizado, porque se por um lado descentralizar nos protege de entidades mal intencionadas com controle sobre os dados, por outro lado nós ficamos sem que ninguém possa ser responsabilizado ou tenha um controle sobre esses mesmos dados. E isso, de certa forma, é um pouco assustador. E hoje em dia nós vemos que acontecem vários problemas dentro das blockchains, às vezes problemas que resultam em perdas financeiras muito grandes, seja por erros no software, seja por erros no sistema, seja por um erro maior a nível da blockchain, e nunca é possível responsabilizar uma entidade. Então nós temos que ver que isto também tem as suas desvantagens. Outra questão é, nós queremos usar sistemas de armazenamento descentralizados, mas não existe tem que haver um incentivo para as pessoas oferecerem o seu espaço de armazenamento. E a verdade é que existem economias de escala muito grandes em ter data centers enormes e ter estruturas que permitem armazenar uma quantidade de informação gigantesca, em comparação com os computadores normais de cada pessoa ou daquela empresa que tem um espaçozinho adicional. No fundo, isso traduz-se em muito pouco comparado com as necessidades que nós temos aqui. Mas por que é que eu estou a falar sobre os sistemas de armazenamento descentralizados, não é? Porque existe uma necessidade de armazenar trabalhos académicos, fotografias, vídeos, existe todo um registro digital da vida escolar, não é? Diária, que fica armazenado onde? Não é? Eu acho que a escola acaba por ter uma despesa considerável, ou então delega isso para o próprio estudante, para o próprio aluno, que vai ter que pagar uma licença num sistema de armazenamento e que cada vez mais tem sido
né, é mais caro, é bastante mais caro. Também o espaço que nós precisamos é cada vez maior. Então, existe também muito espaço disponível no mundo inteiro. Existem muitos gigas, muitos terabytes de dados que não estão a ser aproveitados. Então, a ideia aqui é tentar aumentar um pouco a eficiência nesse processo, mas lá está, existem aqui desafios. Por último, esse desafio do compliance, não é? De garantir que o armazenamento desses dados satisfaz requisitos, não é, que muitas empresas precisam, e a verdade é que estas redes descentralizadas não oferecem nenhuma garantia, até porque não, não poderiam se responsabilizar, e isso faz com que soluções empresariais não passem aqui por estes sistemas descentralizados, não é? A não ser numa perspectiva mais experimental, e, e aí foi isso que o MIT fez em 2023. Aqui o MIT propôs utilizar o Filecoin, não é? Que é uma rede de incentivos montada em cima da rede de armazenamento do IPFS para guardar conteúdo dos seus cursos online. E foi um experimento que saiu aí em 2023, que foi realizado, mas não existe assim uma análise, uma avaliação feita, pelo menos publicamente, desse projeto. Então eu encontrei aqui uma notícia que falava sobre essa iniciativa, mas não sabemos ao certo quais foram os resultados, mas pode ser que em breve venha a surgir mais informação ou até iniciativas parecidas e nós possamos entender se realmente faz sentido ou não explorar estas plataformas como uma alternativa para o armazenamento. Então, agora vamos olhar um pouquinho para o que a literatura científica fala sobre a utilização do blockchain na educação. Porquê? Porque na prática não existem ainda muitos exemplos, nem existe muita informação, muita avaliação, muitos casos de estudo. Mas existe sim uma tendência de olhar para a blockchain como uma tecnologia e pensar como é que ela poderia ser aplicada ao domínio da educação de uma forma teórica, em que nós não estamos considerando as restrições práticas, não é? Do dia a dia, de realmente de implementar isto, mas mais no que é que poderia ser. E acontece então que nós temos vários estudos que falam sobre possibilidades de utilizar a blockchain no espaço educativo. Esse primeiro que está aqui listado vai lá buscar aquela blockchain permissionada, não é? Com barreiras à entrada, que é o Hyperledger Fabric, e tenta analisar como é que isso poderia ser implementado, não é? Num consórcio de entidades educativas. Agora, outra questão interessante aqui é que existe uma iniciativa a decorrer na União Europeia, que é chamada European Blockchain Services Infrastructure, aqui é EBSI, e dentro da EBSI o que ela está a tentar fazer é criar uma blockchain permissionada em que cada nó é, na verdade, comandado pelos governos dos vários países integrantes, e aqui dentro desta blockchain criar um sistema que vai facilitar trocas de dados entre países, nomeadamente no espaço académico, poder haver fluir melhor a transferência de estudantes de uma universidade para a outra, aumentar a interoperabilidade e a compatibilidade entre formações académicas num país e a empregabilidade noutros países, não é? De certa forma, melhorar os sistemas de acreditação, melhorar os sistemas de identidade. Então, isto é o tipo de coisas que as blockchains com permissão nos permitem fazer. E eu acho que nós vamos ter desenvolvimentos nessa área nos próximos anos. Este segundo estudo fala sobre a utilização do IPFS, que é a tal rede centralizada de armazenamento, que nós estávamos a falar há pouco. Qual é o problema destes estudos? Eles focam-se muito, na minha opinião, depois de ter percorrido, não é, vários estudos, eles focam-se muito em analisar como funciona a tecnologia e em explicar os conceitos, mas depois relacioná-los com a aplicação prática real que eles poderiam ter e quais é que são realmente os benefícios que poderiam sair daí. Eu acho que pecam um pouco em não abordar mais essa parte, em não tentar, por exemplo, passar para a experimentação, fazer um projeto piloto, alguma coisa desse, nem, desse género.
Por fim, bem, os estudos falam mais ou menos das mesmas coisas, nós podemos ler aqui. Alguns trazem exemplos práticos das suas esferas geográficas e mais à frente a gente já vai analisar um caso. Mas uma das frases que eu sei, assim, que me chamou a atenção num destes estudos, não é? Fala-se exatamente sobre aquilo que eu estava a dizer e diz que apesar de haver muitos estudos que experimentam, não é? Eles brincam com esta ideia de utilizar a blockchain como uma solução para melhorar, não é? Processos dentro dos sistemas educativos, nomeadamente troca de informação, o armazenamento de informação, a segurança. A verdade é que não está a ser implementado ainda hoje em dia na prática, na maior parte dos casos. E a pergunta é porquê? Porquê é que isto ainda está tão numa fase experimental, não é? Mais à frente, nós vamos ver que existem umas barreiras que nos impedem, assim, faz com que haja uma certa fricção na implementação de blockchain. O que é que acontece? Muitos projetos que começam por ser outras coisas, que têm a intenção de resolver um outro problema e recebem até financiamento para isso, eles acabam por pivotear para o domínio do DeFi. O que é o DeFi? DeFi é as finanças descentralizadas, Decentralized Finance, que é a principal aplicação de blockchain hoje em dia e é aquela que realmente a blockchain vem dar uma solução muito óbvia, vem abrir muitas portas e também é lá que está o dinheiro e então é lá que está o investimento e acaba por acontecer que os projetos são canalizados para esta área e não tanto para resolver outro tipo de problemas. Por exemplo, nós vemos aqui uma universidade no Brasil, em Santa Catarina, que lançou uma notícia em 2023, falando que era uma das pioneiras, não é? A tecnologia blockchain está aí desde 2014, não é? Que apareceram os blockchains mais de uso genérico, mas só em 2023 ainda aparece aqui uma notícia falando que a universidade é uma das pioneiras a utilizar a blockchain para a segurança de dados académicos. Tem aqui a fonte, podem consultar, não explica como é que eles utilizam a blockchain para aumentar a segurança dos dados. Eu procurei mais informação, não consegui encontrar essa informação. Então, sim, se realmente isso está a ser utilizado, não está a vir para público, o que me faz pensar que muitos destes projetos ainda estão numa fase experimental. Ok? Então, aqui, voltando um slide atrás, é o que é que nós temos, né? Voltando aqui onde eu estava a falar, antes deste exemplo aparecer, o que é que a blockchain está realmente a servir para resolver hoje em dia? Já falámos aqui num webinar anterior desta questão das credenciais verificáveis, que é uma área que realmente está a ter uma explosão e que pode ser aplicada com resultados muito positivos no domínio da educação. E credenciais verificáveis, no fundo, isto casa com a ideia de entidade soberana, entidade self-sovereign identity, não é? Que é o facto de cada pessoa ser dono dos seus próprios dados. E isso aí é muito importante e essa mudança de paradigma ela está a começar a acontecer em que nós temos os nossos dados todos espalhados pelas escolas por onde eu passei, pelas universidades por onde eu passei, naquele curso online que eu fiz, naquela formação que eu estive que foi de um programa do governo. Então a minha identidade, quer seja dados pessoais, biométricos, etc., quer seja o meu percurso académico ou profissional, está espalhado aí por várias entidades, nomeadamente redes sociais, Facebook, LinkedIn, e não faz sentido haver este espalhada informação, porque ele dificulta muito na altura de nós podermos provar que nós temos uma determinada competência. Então aqui está a haver uma mudança de paradigma. Pronto, aqui é tal conceito de entidade soberana que eu falei, em vez da nossa identidade estar distribuída e ser controlada, não é? Ser armazenada por várias organizações diferentes, ela passa a estar do nosso lado. Nós escolhemos, podemos escolher onde é que nós queremos armazenar os nossos dados, podemos armazená-los, por exemplo, no nosso dispositivo em casa, no computador, mas também utilizar uma nuvem qualquer, nós podemos escolher o nosso nível de replicação. Enfim, há várias soluções aqui que podem ser utilizadas. Um exemplo que está também numa fase experimental, mas bastante interessante, é a Universidade do Estado do Arizona, nos Estados Unidos, que em 2023 implementou um sistema
hum, para atribuir credenciais aos seus alunos, e é muito interessante a forma como ele está desenhado. Ele permite uma granularidade das competências muito grande e permite, por exemplo, que competências extracurriculares, formações feitas fora do âmbito do currículo académico, sejam também incluídas nessas credenciais, não é? Desde que as organizações que estão a fornecer essas formações e essas competências, elas participem no sistema, ok? E aqui neste artigo da Universidade do Arizona tem uma frase bastante interessante que fala que ao longo da nossa vida nós vamos ser sempre estudantes e vamos estar sempre a adquirir competências, e por isso não podemos fechar essa fase de credenciamento e de certificação numa estrutura tão rígida como aquela que a maior parte dos países usam, mas sim essas competências elas têm que ter uma maior granularidade, e ao longo da nossa vida as competências que nós adquirimos, quer no trabalho, quer através de formações, elas deviam também ser credenciadas para mostrar a nossa evolução. Aqui é uma imagenzinha da aplicação para telemóvel, não é? Que é a tal carteira digital, que foi feita no âmbito deste projeto chamado Azu Pocket, que é a tal aplicação com credenciais verificáveis, não é? Que permite então que nós tenhamos essas credenciais e que nós possamos provar informação que está contida nelas sem necessariamente mostrarmos a credencial inteira. Nós também falamos sobre isso num webinar anterior. Isso é muito interessante. É o desfecho seletivo, não é? A amostra seletiva de informação que é possível fazer através da criptografia. E um exemplo já muito clássico disso, que é muito útil mesmo na prática. Por exemplo, eu quero provar os meus rendimentos. Para agora aqui saindo um pouco do domínio da educação, pensando aqui, por exemplo, no arrendamento, no aluguel de um apartamento. Eu preciso de provar que o meu rendimento mensal nos últimos 3 meses foi superior a um determinado valor X. Como é que isso hoje em dia é feito? Eu tenho que mostrar para o meu senhorio, não é? Para a entidade à qual eu quero comprovar rendimentos, eu tenho que mostrar um recibo do meu salário que discrimina o que é que eu faço, o meu nome, a minha morada, tudo isso eu vou ter que dar essa documentação para o outro lado. E eu não sei o que é que vai ser feito com essa informação. Eu estou a distribuir pedaços da minha identidade por pela internet inteira, e um dia isso pode ser utilizado, como nós já vimos também anteriormente, por exemplo, na falsificação de identidade. Então, a única coisa que é preciso eu provar é que eu ganho acima daquele valor X. E isso é possível de fazer com esta tecnologia. E a entidade que precisa da prova consegue verificar de uma forma credível e confiável que eu ganho acima daquele valor X, sem sequer precisar de saber qual é a minha profissão, ou então o meu nome completo, onde é que eu vivo. Isso é muito importante, por várias razões que infelizmente é uma discussão que nós teremos que deixar para depois. Finalmente, nós temos o famoso DeFi na blockchain, que também se pode aplicar ao domínio da educação. Onde? Já vamos ver. Mas então aqui uma breve introdução sobre o que é o DeFi. O DeFi tem a ver com trazer as finanças, não é? Trazer operações e ativos financeiros para o mundo da blockchain, nomeadamente investimentos, empréstimos, fazer compra e venda de criptomoedas, até qualquer coisa que possa ser passível de ser um bem digital pode ser transacionado. E nesse caso, uma das coisas que está a surgir agora, isto foi em 2025, vai na onda de um paradigma, vem na sequência de um paradigma muito, muito forte agora na blockchain entre 2024 e 2025, que é tentar transformar numa representação digital um ativo, algum bem material que existe no mundo real. Isso, por exemplo, um exemplo muito clássico é pegar em barras de ouro, guardar as barras de ouro num banco e emitir um token por cada barra de ouro, por exemplo, um token digital. Então, eu, ao comprar esse token digital, eu estou a comprar propriedade sobre aquelas barras de ouro que essa organização que emitiu o token guarda. Então, o que é que acontece aqui? Eu estou a adquirir uma barra de ouro através de um intermediário, sem ter que me preocupar no armazenamento dessa barra de ouro, etc.
E inclusive isto pode, como é digital, tem muitas vantagens. Uma delas, por exemplo, é eu poder fragmentar uma barra de ouro no número que eu quiser, em 1000, em 2000, em 1 milhão de tokens, e assim conseguir transacionar de uma forma mais fina. E isso, mais uma vez, o que é que acontece? Liberaliza, não é? Democratiza o acesso a ativos financeiros. O que tem vantagens e tem desvantagens, não é? Mas um desses ativos com o qual está a ser feito exatamente este processo que eu descrevi são os empréstimos para estudantes. Então, nós temos aqui empresas intermediárias que emprestam o dinheiro e o que é que elas fazem com esses empréstimos? Elas criam tokens que representam os valores desses empréstimos. Para quê? Para que outras pessoas possam ir à blockchain e comprar esses tokens que é uma representação de posse sobre aquele empréstimo. E assim o que é que acontece? Nós criamos aqui um sistema mais interativo, com mais participantes e mais aberto a nível geográfico, a este mercado, não é? Dos empréstimos para estudantes. Se isto é bom ou mau, não, não sei ao certo, é uma questão que nós podemos pensar um pouco sobre isso, mas como é que funciona? Este slide aqui é sobre como é que funciona e já falamos um pouquinho sobre a questão de como é que essa empresa intermediária cria então o ativo digital para poder então depois receber investimento, mas também tem a outra parte que é como é que as pessoas que compram esse token, essa criptomoeda em blockchain vão receber depois uma contrapartida. Então como é que isso funciona então na parte final? A empresa que fez o empréstimo, quando começa a receber de volta o dinheiro, vai pegar nesse dinheiro, tira uma pequena parte para si e deposita o dinheiro em criptomoeda, não é? Converte esse dinheiro para criptomoeda através de um banco, através de uma bolsa centralizada e depois coloca esse dinheiro nos tais smart contracts, não é? Na blockchain, e ele fica disponível para que os investidores que compraram agora essa criptomoeda e esse token possam ir lá fazer agora a conversão no sentido contrário. Ou seja, vou pegar no meu tokenzinho que representa uma percentagem daquele empréstimo e vou trocá-lo por dinheiro numa moeda fiduciária, por exemplo, dólar ou euro ou qualquer outra, não é? Depende muito de cada protocolo. Aí eu tiro também, não é, uma pequena taxa de lucro. Pronto, até aqui o que nós vimos foi o que é que está realmente a acontecer hoje em dia em termos de blockchain, e isto serve para mostrar que hum, as principais aplicações são ainda na área das finanças. Vemos aqui um desenvolvimento na área da identidade e da soberania sobre a minha identidade e das credenciais digitais, e não existe ainda muito mais além disso realmente a ser usado na prática. Voltamos aqui um pouco para nos lembrar do que é que nós falámos no início, sobre as 4 ameaças aos nossos dados, né, nas instituições. Perda, termos o acesso negado, hum, a revelação para o público, não é? Tornar pública informação que era privada ou então roubar essa informação para depois utilizá-la e alterar informação que não era suposto ser alterada. Sim, teoricamente, a blockchain ela encaixa muito bem no caso de prevenir a alteração e prevenir a perda. Isto porquê? Por causa das características de replicação e de registro. Como a informação altamente replicada e como os registros são feitos desde o início, sempre todos ligados entre eles, é muito difícil alterar ou haver perda de informação. No entanto, nós vemos que no caso do roubo da informação ou de tornar informação privada pública, que não era suposto tornar, nós vemos que a blockchain nem sempre foi uma melhoria nesse aspecto. Muito pelo contrário, ainda estamos a passar por uma fase em que muitas vezes existem problemas a este nível e, e até por causa da forma como os utilizadores utilizam blockchain. E isso leva-me aqui a uma consideração muito importante sobre blockchain em si e sobre segurança, que é nós temos que pensar nos utilizadores e em como é que nós vamos implementar o sistema. Porque a verdade, se nós olharmos aqui para este gráficozinho, existem muitas barreiras à adoção de blockchain ainda, não é? Então, algumas elas começam já a ser mitigadas hoje em dia. Por exemplo, esta questão do custo,
e da standardização e da escalabilidade, esses são os principais problemas que foram resolvidos nos últimos 5, 10 anos. No entanto, nós ainda temos outras questões, que é, por exemplo, a interoperabilidade entre um sistema informático de uma instituição e de outra, e nesse caso nós temos grupos que trabalham no sentido de criar standards para armazenar informação, nomeadamente aquele da União Europeia, dos serviços de blockchain da União Europeia que eu falava. É um grupo que pretende, de certa forma, standardizar o armazenamento dos dados. Isso é muito bom, quer a nível de segurança, quer a nível de facilitar a utilização desses dados. No entanto, embora seja possível, de certa forma, tornar a utilização do blockchain algo transparente, a verdade é que vai mudar um pouco o paradigma, da forma como as pessoas se relacionam com os dados e com o computador e com o telemóvel também. Então, isso significa que as pessoas têm que fazer parte desta mudança e isso representa uma barreira real à adoção de blockchain. E uma prova disso é que existe muita criminalidade na área da blockchain que tem a ver com a forma como as pessoas utilizam e podem ser vítimas, não é? De esquemas os quais as pessoas não compreendem. E isso pode também criar vulnerabilidades para os próprios dados dados que elas conseguem aceder. Então, vamos pensar aqui que segurança dos dados e da informação tem a ver sim com a tecnologia que nós utilizamos, que ajuda, mas acima de tudo tem a ver com as pessoas e a forma como nós pensamos a segurança dentro de uma organização e também a nível individual. Porque, quer seja com blockchain, quer seja sem blockchain, vai existir sempre passwords. Eu não digo passwords, mas tem que existir sempre uma forma de autenticação. Tem que haver uma forma de relacionar a pessoa com os dados, de autorizar. E o problema, e aí muitas vezes é que está o elo mais fraco da segurança e não tanto nos sistemas em si. Por exemplo, vamos olhar aqui para este exemplo sobre passwords, não é? Qual é que é a password que é melhor? Essa da esquerda ou a da direita? Hoje em dia, nós somos muito forçados a utilizar caracteres esquisitos, números, tudo, criar passwords que não são minimamente memorizáveis e pior ainda, nós temos que modificar estas passwords às vezes no âmbito do nosso espaço profissional ou mesmo uh, em outras aplicações. E isso não necessariamente é bom, porque acaba por criar passwords que nos fazem talvez até ficar impedidos de aceder aos nossos dados, que não nos servem a nível de segurança. Então faz sentido essas formatações? Será que a password da direita é pior? Na verdade, não é pior, porque um sistema que tentasse forçar essa password ia ter ainda mais dificuldade por ela ser uma password tão grande. Mas mesmo saindo aqui fora do âmbito das passwords e pensar um pouquinho no que é que faz sentido, nós podemos usar outras formas de autenticação ou então empilhar formas de autenticação de forma a criar um sistema que é mais fácil de aceder e é mais seguro dos dados, não é? Nem precisa de ser obrigatório, podemos criar autenticação de 2, de 3 formas possíveis, etc. Existem muitas soluções. Eu acho que isto tem muito a ver com a forma como nós pensamos, sim, na segurança e a implementação do blockchain também tem a ver com isso. Então, aqui, para sumarizar um pouquinho esta ideia de blockchain e segurança dos dados, ainda estamos numa fase muito experimental. Existe teoria, e existem projetos piloto a ser desenvolvidos. No entanto, essa mudança é uma mudança que vai ter que envolver as pessoas. A criptografia, é uma tecnologia que se tem desenvolvido muito e que nos permite realmente fazer coisas incríveis com os nossos dados, inclusive com a privacidade e com anonimização e segurança. No entanto, é preciso aprender a utilizar, é preciso também desenvolver os sistemas que facilitam a interação com este tipo de tecnologias, sem tornar, não é, essa utilização o elo mais fraco da segurança, de forma a que aí o alvo do ataque passa a ser mais a pessoa e não tanto o sistema em si. Mas é isso, incentivo-vos então a ler aqueles artigos científicos, a dar uma olhada pelos exemplos que falamos aqui, que não podemos ir mais a fundo, e ver que realmente existem algumas iniciativas interessantes a serem feitas, outras que nós também já falamos em webinars anteriores,
e se tiverem a oportunidade, se estiverem num lugar de influência, de decisão, no sentido de implementar novas soluções de segurança, experimentem fazê-lo de uma forma gradual, em paralelo com soluções que já existem, porque vale muito a pena explorar esta área da blockchain. Tá? Obrigado pelo vosso tempo. Dúvidas, podem enviar um e-mail, podem falar comigo. Sugestões para os próximos webinars, também estamos aqui sempre abertos a recebê-las e muito obrigado.